Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo hoje para falar da Semana Laudato Si. Laudato Si é uma carta encíclica do Papa Francisco promulgada há 8 anos. E este ano a Igreja está promovendo mais uma vez uma semana voltada para esta temática e eu venho fazer um pouquinho uma explanação sobre essa semana Laudato Si, deixar algumas sugestões de atividades que são muito importantes para a nossa igreja, mas sobretudo para a nossa casa comum. Antes de falar deste tema, convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito a se inscrever nele. Se inscreva, faça parte e compartilhe também esse vídeo com os seus contatos. Vamos lá então sobre a semana Laudato Si. Como eu disse, Laudato Si é esta carta encíclica do Papa Francisco, promulgada há 8 anos. Essa carta, Laudato Si, que quer dizer louvado seja, lembrando aí as referências de São Francisco de Assis, é por isso que o Papa Francisco, quando ele assumiu o pontificado, ele assumiu também o nome de Francisco, não por acaso. O Papa tem uma afinidade com os ideais de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, e essa carta vem coroar toda uma proposta de cuidado da casa comum, do meio ambiente, do lugar onde vivemos, e ao promulgar essa carta, Papa Francisco busca despertar o cuidado com essa casa comum. Então é esse o objetivo desta carta encíclica escrita há 8 anos. Então iniciou-se esta semana, a semana Laudato Si, em que o Papa convoca a igreja, todos os católicos e também pessoas de outras denominações religiosas a terem ações em prol da casa comum, de divulgação da encíclica, mas sobretudo de divulgação do filme A Carta. O filme A Carta, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, está baseada, claro, nesta carta aqui, nesta carta encíclica, e seria muito importante que as nossas paróquias, que as dioceses tivessem essa iniciativa sobre a casa comum. Vamos então falar um pouquinho sobre esta semana. Esta semana teve início agora no domingo, dia 21 de maio, a semana Laudato Si, e ela vai até o próximo domingo, dia 28. Eu estou fazendo esse vídeo nesta segunda-feira, 22 de maio. A semana então iniciou ontem, 21 de maio, a semana Laudato Si, e vai até o próximo domingo. E esta semana tem como objetivo, entre tantos outros, marcar o 8º aniversário desta histórica carta que o Papa Francisco promulgou sobre o cuidado com a criação, o cuidado com a casa comum. Esta celebração é uma celebração global, ela não é regional, ela não é apenas de uma diocese, ela é da igreja como um todo, no mundo todo, né? Ela tem, então, esse objetivo também de unir os católicos para se alegrar com o progresso que já foi feito ao dar vida a esta carta encíclica, a Laudato Si, e também mostrar como os protagonistas do filme A Carta já estão fazendo isso. O filme A Carta foi feito justamente para ter uma maior divulgação desta carta encíclica Laudato Si. Então, quais são as propostas para esta semana sobre a Laudato Si? Bom, além de inúmeras atividades desta semana, que podem ser vigílias, você pode
ajudar aí na sua paróquia a fazer uma vigília voltada para essa temática. Pode fazer encontros para refletir com o seu grupo, com os grupos que você participa, suas equipes aí da comunidade, sua pastoral, seu movimento, para refletir sobre o tema. Pode fazer também oficinas, né, que pode alcançar aí vários grupos, como a catequese e outras pastorais também importantes da igreja. Enfim, há uma infinidade de ações que podem ser feitas esta semana, chamada de Semana Laudato Si. Então, vai aí depender da criatividade de cada um. Pode fazer também seminários, debates, etc. Este ano, esse movimento, ele propõe centrar as ações na exibição do filme A Carta. Então, você pode baixar o filme aí da internet, você pode usá-lo aí mesmo, onde que ele está na internet. Mas tem algumas sugestões também para usar esse filme, né? O filme A Carta. Você vai passar esse filme, vai debater sobre ele e vai também apontar o que você achou de interessante nesse filme. O filme A Carta, ele conta a história de uma viagem a Roma dos líderes da linha de frente de trabalhos como o da Laudato Si e outros trabalhos protagonistas aí do meio ambiente, para discutir exatamente com o Papa Francisco esta carta. Então, os protagonistas se dirigem até Roma para conversar, discutir, refletir com o Papa sobre a Laudato Si, sobre essa carta encíclica. E esse encontro não é um encontro fictício, é um encontro real. O filme vai trazer imagens reais, depois eu vou mostrar aí um trechinho dele, o trailer desse filme, trazendo imagens reais desse encontro com o Papa Francisco. O diálogo exclusivo, então, com o Papa Francisco, no filme, vai oferecer uma visão reveladora sobre a história pessoal do Papa Francisco. Vai contar um pouco da vida do Papa Francisco. É importante, eu dizia no início lá que quando ele escolheu o nome Francisco era justamente pela similaridade com os ideais de São Francisco de Assis. Então o filme vai contar um pouco sobre a história do Papa Francisco, o porquê do nome dele também, e histórias que nunca foram contadas. Vão ter muitas coisas inéditas nesse filme que o Papa revela ali nesse diálogo com esta equipe, desde quando ele se tornou bispo de Roma. Então tem muita coisa interessante, muita coisa importante no filme. O filme é um longa-metragem de 80 minutos de duração, não é muito tempo, porque geralmente os filmes longa-metragem são 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. É um filme de 80 minutos, mas ele tem um potencial gigantesco como recurso pedagógico, também como recurso pedagógico pastoral, obviamente, que pode ser utilizado de muitas maneiras, de muitas formas. Aí vai depender da criatividade de você como agente de pastoral, como líder aí na sua comunidade. Usando o filme A Carta como recurso pedagógico, você pode também não usar só na igreja. Se você é professor, você pode usar na sala de aula. A temática é de interesse comum, não é só de quem é católico, é de todas as pessoas que vivem no planeta, porque trata do cuidado da casa comum, do cuidado do nosso meio ambiente. É uma conscientização para cuidar daquilo que nós temos. A gente vê que hoje falta muito uma educação ambiental. As pessoas jogam lixo em qualquer lugar, as pessoas poluem o ambiente. E não são só os grandes empresários que fazem isso, os grandes empresários do agronegócio que fazem isso. Muita gente faz isso ali no dia a dia da sua vida, de jogar um sofá, por exemplo, dentro de um rio, que vai entupir esse rio, que vai provocar alagamentos, inundações, atingir muitas pessoas, enfim. São gestos que levam a uma conscientização e por isso é importante discutir essa temática também em sala de aula.
Componentes curriculares na área das ciências humanas, das ciências da natureza, do ensino religioso, vão ajudar muito a beneficiar essa reflexão, a conscientizar as pessoas sobre o cuidado com a casa comum. O contexto dos personagens do filme ajuda a entender marcadores geográficos, marcadores históricos, geopolíticos, culturais e religiosos que dialogam com os objetos de conhecimento trabalhados nessas amplas áreas aí que eu acabei de dizer, né? Usando então o filme A Carta como recurso pastoral, quais são as sugestões para usar o filme A Carta como recurso pastoral? Aqui são apontados algumas sugestões, né? Primeira coisa, é importante usar como espaço de evangelização com grupos de jovens. Se na sua paróquia tem grupos de jovens, que tal fazer uma reflexão sobre a Carta Laudato Si? A gente vê tantos grupos de jovens aí tão alienados, refletindo coisas lá etéreas, né, fora do mundo, e não discute questões tão importantes como essa. A gente vê tanto jovem aí se reunindo só para louvar, mas esquecem que o louvor da natureza, como pede como pede São Francisco de Assis, ele é fundamental para a existência humana, para a obra da criação, e nós não podemos ficar alienados dessa realidade. Então, você que é jovem, que está vendo este vídeo, ou você é mãe, pai de jovens, oriente-os para que eles possam, nos seus grupos também, assistir esse filme, debater esse filme. É muito valioso para o crescimento dos jovens. Então, usar nos espaços de evangelização com grupos de jovens. Também na catequese, muito importante que os catequistas, as catequistas usem esse vídeo, A Carta, esse filme, A Carta, para debater com as crianças, com jovens e com adolescentes na catequese. Depois, reuniões de formação com a família, se você participa da pastoral familiar ou de movimentos que atendem famílias, proponha encontros para assistir esse filme, fazer um debate sobre ele também. Isso vale também para as rodas de conversas, para momentos de espiritualidade. Tudo isso vai ajudar a beneficiar o crescimento, o entendimento não só sobre a carta encíclica, mas sobre o seu teor, obviamente, né? Também uma exibição seguida de uma atividade pode ser muito útil para relacionar a preocupação com a casa comum e a palavra de Deus e o magistério da igreja. Então, se você exibe o filme e depois promove uma atividade, o filme vai despertar muita criatividade para alguma atividade em relação ao meio ambiente, à natureza. E é uma ocasião também de refletir como podemos nos engajar como cidadãos que acreditam no mundo melhor. Então, são muitas sugestões que o filme A Carta traz, e essa semana, então, o grande apelo é assistir este filme e depois ter alguma iniciativa concreta sobre a Laudato Si, sobre aquilo que o filme propõe. Aqui vou trazer algumas dicas para organizar a exibição do filme A Carta, como pede a igreja. Então, a igreja vem pedindo o seguinte, anote bem isso. Todas as exibições, não importa o grupo, o público-alvo, devem ser cadastradas no seguinte site. Eu vou deixar aqui embaixo o site para cadastrar. Então, você vai usar o filme, não importa quem seja, cadastre neste site o seu uso, para que chegue até o Papa, os organizadores, de quantas iniciativas houveram no mundo na semana da Laudato Si. E esse controle só vai poder ser feito se a sua ação estiver cadastrada aqui neste site abaixo indicado. Então, assim, a sua atividade ela será incorporada na linguagem mundial das ações da semana da Laudato Si. A sua ação vai ser uma ação oficial da semana da Laudato Si, se você fizer isso. Então, você encontrou o seu grupo lá de catequese, de jovem,
de pastoral, de movimento, assistiu o filme, fez debate ou qualquer outra iniciativa, cadastre ali a sua ação. Ela vai ficar como uma ação oficial da semana Laudato Si. Depois combine com o grupo, na hora de assistir o filme, faça uma coisa bem descontraída, por exemplo, leve pipoca, suco, aí você vai garantir a festa também assistindo esse filme, fica mais atraente. Você vai com criança, por exemplo, assistir o filme com as crianças, leva pipoca, vai ser um atrativo aí para as crianças também assistir alguma outra coisa para as crianças comerem depois do filme. Isso ajuda a atrair mais o interesse para ir, né? Outra sugestão, depois da exibição do filme, promova alguma atividade em seguida, ainda que seja uma breve conversa. Então não só passe o filme, mas faça uma conversa depois, um bate-papo, ou então alguma iniciativa. Nós vamos plantar árvore em tal lugar, nós vamos limpar uma área que está poluída, nós vamos recolher lixo da rua ou de determinados lugares. Enfim, uma iniciativa que vá despertar, porque o filme é tocante, então ele vai, as pessoas que assistirem vão sair com muita vontade de fazer algo para cuidar do meio ambiente. Então faça isso também, já programe alguma coisa, você que vai organizar, assista o filme antes e depois promova uma ação concreta após assistir o filme. O movimento Laudato Si disponibiliza inúmeros recursos que, se você entrar no site ali, você vai ver que eles disponibilizaram bastante recursos para você poder fazer as suas ações. Faça o registro do momento e envie com um relato para a pastoral@anec.org.br. Eu vou deixar aqui embaixo também o e-mail para você registrar suas ações, com fotos, com depoimentos, como é que foi a sua iniciativa. Seria muito bacana se você fizesse isso. E claro, com mais tempo depois, promova o estudo. Escolha um capítulo, se não puder estudar inteiro, algum trecho da Laudato Si. Vai ser muito valioso também essa iniciativa esta semana. Aí então conte nesse site o que é que você fez aí na sua paróquia esta semana da Laudato Si, sobre a reflexão da casa comum, do meio ambiente. E se você quiser ainda aprofundar mais sobre o tema do meio ambiente, com sugestões baseadas no Laudato Si, eu sugiro para você um livro que eu vou deixar aqui em algum lugar, a imagem do livro Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente. É um livro publicado pela CNBB que traz muitas sugestões para você fazer voltada a essa temática da Laudato Si. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Deixa seus comentários também. E partilhe isso aí na sua paróquia, na sua realidade pastoral. Tem iniciativas relacionadas à pastoral da ecologia, do meio ambiente, em relação ao cuidado da casa comum. Deixe seus comentários também em relação a isso. E se você nunca ouviu falar da pastoral da ecologia, do meio ambiente ou da Laudato Si, também diga aí. É importante saber em que pé está o seu entendimento daquilo que o Papa Francisco vem pedindo na igreja. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. The Vatican releases Pope Francis's wildly anticipated encyclical on the environment. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Protéger climatique. Un manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous. É perder a terra, a floresta, o grande agronegócio que está chegando aí. Marine heat waves are causing an unknown amount of death among corals.
I want all the global leaders to do something to stop climate change, because if it's not going to be stopped, it's going to harm our future. Queridos poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Je n'arrive pas à rester tranquille. Parfois, j'ai un esprit qui voyage. O mundo vai mudar, porque o que estava encoberto hoje está sendo descoberto. Il faut lisser des liens très forts et il ne faut jamais rompre ce lien. You are my hero, you are. Che nessuno di noi è un'isola, abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Wondema, pour himbe mbada protéger l'environnement. Try to be the change you want to see in the world. We arrived as individuals with very different stories, but we all shared a dream. Be kind to one another and don't give in.